Oi, vou falar hoje um pouco sobre expectativa. Dificilmente alguém não cria expectativa, porque é algo natural nosso. Então, você planeja alguma coisa, você automaticamente já coloca uma carga sobre aquilo. Então, você já joga uma expectativa em cima daquilo. Então, isso torna-se um problema quando a gente, na verdade, mente para si mesmo. Por exemplo, eu tento convencer outras pessoas ou a mim mesma de que eu não tô criando expectativa sobre aquela coisa. Então, tô fazendo isso aqui pro meu amigo, mas eu não tô esperando nada em troca. Estou fazendo isso porque eu gosto muito dessa pessoa. E você repete às vezes para você mesmo ou repete para alguém e fala: não, tô fazendo isso sem esperar nada em troca, porque sei lá, é uma boa ação, eu sou uma boa pessoa. Mas no fundo, geralmente, quando você tenta se convencer ou convencer o outro de que você não está criando expectativa, é porque você já criou expectativa. E você está tentando se preparar, se convencer de que você não criou. E o problema que eu vejo é que isso só prolonga um sofrimento. Isso só vai te deixar mais inquieto, porque você tá tentando, tá gastando energia, tá gastando o teu mental, então vai gerando uma carga mental. Sendo que isso era só admitir que você já criou expectativa sobre aquilo. Que você espere o mínimo. Que você espera que a pessoa te retribua o que você fez. E que se a pessoa não te retribuir, ou se isso não acontecer, isso pode não ser sobre uma pessoa, pode ser sobre um trabalho, um projeto, alguma coisa, que você espera que aquilo funcione, que aquilo aconteça, e que se isso chegar a não acontecer, você já criou a expectativa. Que quando você planeja, já vem com uma carga de expectativa. E se isso não acontecer, você vai se frustrar. E vai gerar um sofrimento. Às vezes pode gerar uma raiva, uma tristeza. Né? Porque a frustração, ela vem quando você se decepciona. Então, você cria uma expectativa, ela não acontece como você imaginava. E geralmente não acontece, porque não tem como a gente adivinhar, né? E automaticamente você vai se frustrar e você vai se sentir com raiva ou vai se sentir triste, decepcionado muitas vezes. Então isso é uma ordem natural das coisas. Só que nós, seres humanos que somos, gostamos de complicar um pouco. Então geralmente o que a gente faz? A gente tenta dar uma mascarada nesse sentimento, nesse medo, nesse decorrer, nesse desenrolar da história. Então, muitas vezes eu imagino que é mais fácil ficar me convencendo de que eu não vou criar expectativa, ou convencendo as outras pessoas, né, sobre aquilo, ao invés de admitir que se não der certo eu vou me frustrar. Pode ser que eu crie uma ilusão, né? Muitas vezes a gente cria expectativas irreais também, baseadas numa idealização que eu acho que, comparado ao que eu vi, ao que eu imaginei, ou ao que eu admiro aquela pessoa e provavelmente vou fazer igual. Então, muitas vezes pode acontecer, além dessa ilusão, uma rigidez que vem junto. Então, eu me apego àquela ideia, aquele projeto, aquela idealização, aquela expectativa que eu tenho, e eu fico vulnerável ali àquela desilusão, porque eu não tenho um plano B, não me preparo para uma possível frustração, né? Porque eu me iludo com essa frase de que não vou criar expectativa.
como eu comentei, também o sofrimento ele pode estar atrelado a isso. Então, pode acontecer, geralmente, porque essa frustração ela é causada por essas expectativas que não foram atendidas e me gerar um sofrimento emocional. Então, né, eu senti aquilo ali, não foi correspondido. Pode ser um relacionamento, pode ser N coisas. Né? Então, assim, algumas estratégias aí que a gente pode estar usando para aprender a lidar aí com essas expectativas que a gente mesmo cria, que a gente mesmo nos sujeitamos, né? De uma forma mais saudável seria tentar trabalhar com um resultado, com uma expectativa mais realista, por vezes ter um plano B, falar, eu já imaginava que poderia não acontecer isso, me frustrei, mas eu tenho uma segunda opção, então eu não crio aquela expectativa só naquilo, focado muito diretamente só em uma coisa, porque se uma coisa não der certo, eu tenho um segundo plano. Flexibilizar, então, né, que isso entra junto. Quando a gente entende que a vida é imprevisível, que não tem como eu controlar tudo, e eu digo por mim mesma que hoje eu consigo agir melhor com isso, mas por vezes é um construto, todo dia ali você tem que se ajustando, lembrando, pensando, porque você se pega fazendo os velhos hábitos. Então, abrir mão do controle não é fácil, mas quando você consegue flexibilizar aos poucos, né, não precisa fazer passos grandiosos, mas detalhes sutis, né? Pensar, eu sei que eu não vou controlar isso. Por exemplo, dependo lá do plano de um dia de sol, mas se chover, eu não tenho controle da previsão do tempo. Né? Então, trabalhar com esses detalhes mais realistas e mais flexíveis, né? Aceitar a imperfeição também, que entra junto. É muito importante que a gente aceite as imperfeições. Eu digo por experiência própria novamente, eu sempre sou a favor de dar mais ênfase no que eu vivi, no que eu passei, porque eu sei que cada um é de uma forma, mas alguns detalhes e alguns costumes, algumas ações geralmente são parecidas entre as pessoas, até porque a gente se influencia muito nas pessoas, mas eu vejo muito assim que o quanto eu tenho aprendido que nada é perfeito e o quanto a gente precisa aprender a lidar com isso, que não existe o perfeito. O perfeito é algo que é irreal. Então, como eu vou exigir algo perfeito se esse perfeito nunca vai existir? Então, é lógico que nessa situação eu vou me frustrar. A expectativa é irreal. E também, para finalizar, aprender a celebrar as pequenas conquistas, porque se eu crio metas realistas, né, expectativas realistas, eu posso celebrar com mais facilidade as pequenas conquistas com as quais eu não me frustrei. Então, faz toda parte aí de um conhecimento e de um autoconhecimento. Até mais!